Suponho que eu deva me apresentar antes de continuar. Meu nome é Victoria Georgiana Charlotte Eugenie, filha do Duque de Glengarry e Rannoch, mais conhecida por meus amigos como Georgie. Minha avó era a menos atraente das filhas da Rainha Vitória e, em consequência, não conseguiu fisgar um Romanov nem um Kaiser. E sou imensamente grata por isso, e espero que ela também tenha sido. Em vez disso, ela foi amarrada a um barão escocês enfadonho que foi subornado com um ducado para tirá-la das mãos da velha rainha. No devido tempo, ela foi obediente e gerou meu pai, o segundo duque, antes de sucumbir a uma dessas doenças causadas pela consanguinidade e pelo excesso de ar puro. Eu nunca a conheci. Também não conheci meu assustador avô escocês, embora os criados digam que seu fantasma assombra o castelo de Rannoch, tocando gaita de fole nas muralhas, o que em si é estranho, já que ele não sabia tocar gaita de fole em vida. Na época em que nasci no castelo de Rannoch, a residência da família ainda menos confortável do que Balmoral, meu pai tinha se tornado o segundo duque e estava ocupado cuidando da fortuna da família. Ele, por sua vez, tinha cumprido o seu dever e se casado com a filha de um conde inglês terrivelmente correto. Ela deu à luz meu irmão, olhou para o cenário desolador das terras altas à sua volta e morreu no mesmo instante. Tendo assegurado um herdeiro, meu pai fez o impensável e se casou com uma atriz, minha mãe. Jovens como seu tio Bertie, que mais tarde seria o rei Eduardo VII, podiam ter casos com atrizes e eram até encorajados a isso, mas nunca a se casar com elas. Entretanto, como minha mãe era da igreja anglicana e vinha de uma família britânica respeitável, apesar de humilde, em uma época em que as nuvens tempestuosas da Grande Guerra se formavam na Europa, o casamento foi aceito. Minha mãe foi apresentada à rainha Mary, que a declarou extraordinariamente civilizada para alguém de Essex. O casamento não durou. Mesmo aqueles com menos energia e graça que minha mãe não conseguiam tolerar o castelo de Rannoch por muito tempo. O sussurro do vento entrando pelas vastas chaminés e o papel de parede xadrez no banheiro conseguiam causar depressão ou mesmo insanidade quase instantânea. Foi incrível ela ter aguentado tanto tempo. Creio que a princípio a ideia de ser duquesa a atraiu. Ela só decidiu fugir em disparada quando percebeu que ser casada com um duque significava passar metade do ano na Escócia. Eu tinha 2 anos na época. Sua primeira fuga foi com um jogador de polo argentino. Muitas outras vieram depois, é claro. Teve o piloto de corrida francês, morto de maneira trágica em Monte Carlo, o produtor de cinema americano, o explorador arrojado e, nos últimos tempos, pelo que eu soube, um industrial alemão. Eu a vejo vez ou outra quando ela dá uma passadinha em Londres. Está cada vez mais maquiada e com chapéus mais exóticos e caros, tentando desesperadamente transmitir aquela aparência jovial que fazia os homens brigarem por ela. Trocamos 2 beijinhos na bochecha e conversamos sobre o tempo, roupas e minhas perspectivas de casamento. É como tomar chá com uma desconhecida. Por sorte, tive uma ótima babá. Então, minha infância no castelo de Rannoch foi solitária, mas não tão terrível. De vez em quando me despachavam para ficar com minha mãe quando ela estava casada com alguém adequado e morando em uma parte salubre do mundo. Mas a maternidade não era o seu forte, e ela raramente ficava no mesmo lugar por muito tempo, de modo que o castelo de Rannoch acabou se tornando o meu porto seguro. O lar que eu conhecia e no qual confiava, mesmo sendo lúgubre e solitário. Meu meio-irmão, Hamish, mais conhecido como Binky, foi enviado àquele tipo de internato em que banhos frios e corridas ao amanhecer são o procedimento padrão para moldar os futuros líderes do império.
Então eu mal o conhecia também. Nem meu pai, na verdade. Após a muito alardeada fuga da minha mãe, ele foi acometido por um grande desânimo e passou a flanar pelas tabernas da Europa, perdendo cada vez mais dinheiro nas mesas de Nice e Monte Carlo, até a infame quebra da Bolsa de 1929. Quando soube que havia perdido o que restava de sua fortuna, meu pai se embrenhou num bosque e se suicidou com a espingarda de caça, embora ainda se especule como ele conseguiu fazer isso, já que nunca teve muito jeito com armas. Lembro de tentar sentir a perda quando me deram a notícia na Suíça. Eu só tinha uma vaga imagem de como ele era. Sentia falta da noção de ter um pai, de saber que ele estaria lá para me proteger e de dar conselhos quando fosse necessário. Foi alarmante perceber que aos 19 anos eu estava por conta própria. Bink se tornou o terceiro duque, casou-se com uma jovem sem graça de pedigree impecável e herdou o castelo de Rannoch. Enquanto isso, fui enviada a uma escola de etiqueta e boas maneiras na Suíça, onde me diverti demais e convivi com as filhas mal-criadas dos ricos e famosos. Aprendemos a falar um francês razoável e quase mais nada, além de oferecer jantares, tocar piano e caminhar com boa postura. As atividades extracurriculares incluíam fumar atrás do galpão de jardinagem e pular o muro para encontrar os instrutores de esqui na taberna local. Felizmente, alguns membros mais ricos da família ajudaram a arcar com as despesas da minha educação e permitiram que eu ficasse lá até ser apresentada à corte na minha temporada. Para quem não sabe, toda jovem de boa família tem sua temporada, uma série de bailes, festas e outros eventos esportivos nos quais ela debuta na sociedade e é apresentada à corte. É uma forma educada de anunciar: aqui está ela, rapazes, agora pelo amor de Deus, alguém a peça em casamento e a leve daqui. Temporada, na verdade, é uma palavra grandiosa demais para a série de eventos deprimentes que culminaram em um baile no castelo de Rannoch durante a temporada de caça a perdizes. Os rapazes vieram caçar e à noite estavam todos cansados demais para dançar. De qualquer maneira, poucos conheciam as danças típicas das terras altas que eram esperadas no castelo de Rannoch, e o som das gaitas de fole ecoando ao amanhecer na Torre Norte fez com que vários jovens lembrassem que tinham compromissos urgentes em Londres. É desnecessário dizer que nenhuma proposta de casamento adequada foi feita e, portanto, com a idade de 21 anos, eu me vi presa no castelo de Rannoch, sem a menor ideia do que fazer pelo resto da vida.